Informando as pessoas que estamos ao vivo. E boa noite, gente. Muito bom. Muito bom. Várias pessoas queridas chegando. Marcão. Jade tem que te responder. Podemos sim, vamos marcar. Eu é que não te respondi porque eu não peguei a minha agenda. Boa noite, Ana. Boa noite, Davi. O Davi tá aí, tudo bom, Davi? É você? Agora eu tô esperando o Jean chegar, gente. Cadê o Jean? Jean, cadê você? Me avisa se você chegou e eu não vi, porque às vezes quando entra muita gente. Jade, podemos fazer, quarta-feira. Estou esperando o Jean entrar pra chamar ele. Vamos ver. Se ele já entrou, você me avisa. A Natália. Vários colegas. Entrou! Tá aí. Então, eu vou te chamar agora. Me dá um segundo. Eba! Vamos lá. Ansioso, querendo saber como faz trabalho de campo nas redes. Jean vai nos ajudar. Ei! Oi, Como tu tá? tudo bem? E você, como é que você está? Como é que vocês estão? Tô bem aqui, né? Isolado 80 dias. E tu aí, como é que estão as coisas? Isolado também. Quanto, Eu acho que quanto tempo? na verdade, eu acho que 16 de março, 15 de março, Eu talvez, também. mais ou menos isso. Mais ou Assim menos. que a universidade suspendeu as aulas, fiquei em casa. Eu também, eu também. Já tô um Tá, pouco né? Às vezes bate uma bad, mas a gente tem que ficar em casa, quieto. Pois é, na verdade eu sempre reclamava de que nunca ficava em casa, de que estava sempre correndo, de que saía cedo e voltava super tarde à noite, e que os fins de semana aí, para não ficar em casa, a gente saía de novo, e agora mais ou menos nessa, assim, mas faz parte. Bom, que bom te ter aqui. Já temos 30 pessoas, já dá pra gente começar. Às vezes eu dou uma enrolada no Pois início enquanto a galera é, vai chegando, mas a gente já tá com muita gente. pois é, que legal. Puxa, e obrigado pelo convite, nossa, tô super feliz também de a gente estar podendo bater esse papo, assim. Não, eu é que quero te agradecer. Eu tô mudando um pouco as estratégias das lives, porque eu já falo que eu nem tenho mais que apresentar. Eu não tenho mais que apresentar as pessoas, eu já peço para as pessoas se apresentarem, eu vi que funciona melhor. Mas eu Ah, antes é? vi que é mais rápido, assim. Mas antes da gente de eu te passar a palavra e te deixar com ela, que eu não fico atrapalhando, eu só quero agradecer demais o teu convite, dizer que foi muito especial poder ter trocado contigo antes do curso, né, de métodos, me ajudou muito a pensar a minha aula e pensar em toda a tua experiência, foi para mim foi muito importante, então te agradecer demais por ter aceitado o nosso Hum, convite. Para nós do INEAC é muito especial trocar com colegas de outras universidades, de fora do instituto, e enfim, que a gente pode estar junto, né? Isso é bom, eu acho que isso nos fortalece, né, como pesquisadores, então te agradecer demais, assim. E é isso, então eu vou passar a palavra para você se apresentar. Normalmente a gente tem uma hora, então eu vou te avisando e não te preocupe em cuidar as perguntas que eu cuido, porque eu tenho certeza que vão surgir muitas perguntas. Mas aí fica tranquilo, eu te aviso quando a gente estiver chegando no final e aí a gente para. Então, te agradecer demais, Jean, que é meu colega querido, antropólogo também, professor da URGS. O que mais que tu conta para os nossos colegas que estão com a gente? Já somos 37. uau, que maravilha. Primeiro que eu não sei arrumar luz, né? Você tá vendo, você tá falando e eu tô aqui mexendo numa luz aqui para um lado e para o outro. Não, mas na verdade eu quem tenho que te agradecer, Isabel, pelo convite, porque eu concordo com o que você falou. Eu acho que não tem muito sentido a gente viver na academia fechada para ela mesma e só entre os nossos pares mais próximos. Eu acho que essa ideia de uma comunidade mais ampla, trocando entre diversos colegas, de outras instituições, de outros campos e temas de pesquisa. Eu acho que isso é super enriquecedor o tempo todo. Eu te falava no outro dia que eu fico espiando
né, as lives que você faz, porque eu venho de outra caminhada de pesquisa e para mim é sempre super enriquecedor, né, poder parar e escutar os colegas, porque a gente abriu a nossa fala dizendo sobre o que é estar em isolamento. Bom, nem tudo é ruim. Uma das coisas boas de estar em isolamento é que a gente tira tempo para fazer esse tipo de coisa, inclusive de ouvir os nossos colegas. Às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Às vezes a gente ouve alguns colegas quando vai em eventos, os eventos têm ficado cada vez maiores, com comunicações cada vez mais rápidas, você escuta 15 minutos a pessoa falando num GT, não dá tempo às vezes de trocar, e aí eu acho que essa oportunidade tem sido incrível. Então eu tenho que te agradecer pelo convite e, bom, a ideia, reagindo um pouco ao que você falou outro dia comigo, eu acho que era uma conversa sobre o que a gente pode tirar de alguma lição de antropologia com cibercultura, com tecnologias digitais e coisas nesse sentido. E então, na verdade, eu pensei justamente nesse formato mesmo, assim, da gente fazer uma conversa. E eu tinha pensado primeiro em falar um pouco de como é que foi fazer o trabalho, sabe? Que eu acho que algumas coisas aparecem de um jeito, muitas vezes, como é que eu vou dizer? Até um pouco. Muitas vezes o que a gente escreve responde muito mais aquilo que você imagina que a disciplina quer ouvir sobre uma experiência de campo. A gente tenta formular algumas questões, porque eu acho que todo mundo passa por essas ansiedades de ter que dar alguma resposta, tanto etnográfica como alguma formulação, às vezes teórica, sobre o que a gente está fazendo, mas a gente tem poucas oportunidades, muitas vezes, de uma forma muito mais aberta, descontraída, contar um pouco assim, sabe, o que foi fazer o trabalho, quais foram os problemas, quais foram as soluções, que universo foi aquele também. Eu estava te dizendo antes, assim, eu sou vintage de internet, assim, sabe? É muito, Somos. muito curioso, assim, porque eu às vezes fico me perguntando, mas o que as pessoas estão falando mesmo? Eu não estou entendendo nada, isso é um outro idioma, ou seja, há uma dinâmica muito rápida nesse campo e que às vezes é muito situada em alguns tipos de experiências que as pessoas têm, às vezes mais, sei lá, com redes sociais, mais no Twitter, outros são mais ativistas e estão menos na internet, na parte visível, e estão mais, sei lá, discutindo ativismo, software e coisa assim. E são linguagens muito diferentes. E eu tenho, na verdade, aprendido muito nos últimos anos, porque, sei lá, eu achava que eu tinha largado esse campo, mas o campo não me largou. Então, as pessoas me chamam não só para fazer lives como essa, tá? Mas me chamam para bancas, me chamam para coisas assim. E Deixa eu aí, contar para as pessoas, desculpa, eu vou te interromper, mas deixa é, eu contar para as fala, pessoas. Gente, o Jean, ele é professor da URGS hoje, né? O núcleo de estudos que tu coordena, como é o nome? Núcleo de NEAT. NEAT. Isso, Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias. Então, mas ele fez, gente, um dos primeiros trabalhos sobre nas redes, fazendo trabalho de campo nas redes, que foi no falecido Orkut. No falecido Orkut. O Pois falecido é. Orkut. Então, conta para as pessoas como é que tu chegaste nesse objeto, porque hoje tá Tá. todo mundo. O que que aconteceu, né? Hoje as pessoas todas estavam fazendo seus trabalhos de campo e foram assodadas, enfim, foram pegas por essa questão da Covid e todos os trabalhos de campo, a grande maioria, acabou o quê? Suspenso, né? Uhum, Então as pessoas estão trabalhando muito com as questões das redes, né? E aí todo uhum. mundo tá muito assim, por onde a gente vai? Eu falei, bom, vamos conversar com um dos pioneiros, né? Junto com o Theo. Então, conta pra gente como é que foi pesquisar o Orkut, como é que tu chegou no Orkut, como é que isso virou uma questão de pesquisa para ti também, né? Isso é muito curioso. Hum. Pois é, olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte.
Bom, a primeira coisa é a dica. Olha, a próxima live você tem que falar com alguém que entende de iluminação, ó, porque eu não. Relaxa. Tá Tá difícil isso aqui, ótimo. ó. Fica Tá todo mundo te refletindo. vendo. Tá garantido. Tá Se não bom. tivesse vendo, estavam reclamando. Não, eu também posso acender a luz, se for o caso, né? Tá Isso também é ótimo. uma solução, assim, né? Não, mas aqui na verdade é o seguinte, ó, então eu acho que eu vou contar essa história bem do início, bem anti. é, não, eu vou fazer a coisa mais tradicional mesmo, mas eu vou dar um início para ela, tá? É porque na verdade ela não inicia na antropologia, não. A minha formação é em psicologia. E foi lá que o negócio começou, na verdade, porque, assim, ó, eu entrei na graduação no ano 2000. Você já fala sobre a idade da gente também, mas enfim. Eu entrei na graduação no ano 2000 e logo que eu entrei, era na verdade um curso novo de psicologia no interior do estado de Santa Catarina. A universidade era uma universidade dessas comunitárias, se chama Unidade. E na verdade o curso era novo, eu era da primeira turma desse curso. E aí, o que aconteceu? Foi no ano 2000 que o Conselho Federal de Psicologia começou a levantar algumas discussões, né, no seu próprio conselho em relação a fazer ou não terapia online. Tá? Isso, bom, são 20 anos, assim, a gente ainda tem algumas controvérsias, algumas polêmicas em torno desse tema, mas você pensa que era na época uma gestão também muito de vanguarda, para se dizer a verdade. Eu me lembro, eu não lembro, claro, toda a composição, mas eu acho que uma das pessoas, se não me engano, que era a presidente era a Ana Bock, que é professora de psicologia social da PUC de São Paulo, pelo menos na época era, e, e ela estava justamente preocupada, quer dizer, o grupo em torno, né, desse conselho estava justamente preocupado com a emergência das tecnologias digitais. Na época não chamavam assim, chamavam de TICs, tecnologias de informação e comunicação. Foi um termo que foi muito usado depois na educação, também com a entrada de tecnologias em sala de aula e assim por diante. E até porque, depois isso é outra parte da história, né? Porque essa ideia de informação e comunicação foi uma entrada muito particular de como que essas tecnologias começaram a ganhar campo no Brasil, assim, pelo universo da comunicação, muito mais do que a antropologia, muito mais do que outras áreas. Então, enfim, eu me lembro que na época até chegou a se produzir uma resolução para se permitir a terapia online, e logo depois disso ela foi derrubada com argumentos de que a gente não tinha condições técnicas de fazer terapia online, ou na época tinham outros termos também, terapia mediada por computador, coisas nesse sentido. Mas assim, resulta disso é que o meu curso passou por uma reformulação e nós tivemos mais de uma cadeira sobre psicologia e informática. Tá? E, e nessa cadeira, entre várias coisas, a gente discutiu algumas dessas questões técnicas sobre fazer ou não terapia online, ah, muito tentando entender um pouco das experiências que aconteciam em outros países, se não me engano, a Bélgica, Portugal, alguns países já tinham experiências com terapia online, mas eram experiências que elas tinham uma certa regulação, um certo controle do tipo, sabemos que a pessoa é psicólogo ou psicóloga que está lá do outro lado, porque eles tinham um esquema, na verdade, eu não me lembro todos os detalhes, mas era qualquer coisa como assim, ó, vender, por exemplo, um software, o conselho vendia um software específico que só o psicólogo com o seu CRP podia comprar, assim como muitos testes que os psicólogos têm que são de acesso restrito à aquisição dele, né? Então era uma forma de controle, mais ou menos, e a gente não tinha isso no Brasil. Na verdade, se discutia como ia fazer, mas estava se pensando nos meios que já estavam dados ali, os chats e, enfim, qualquer outro tipo de ferramenta que a gente já tinha disponível na época. Eu nem me lembro o que tinha. Eu me lembro que tinha o IRC antes disso, a gente falou outro dia. Mas o Mir, que é. Mas, bom, o que acontece é que eu acho que, dando ou não dando certo na época, isso para mim valeu muito, porque foi onde eu conheci uma literatura sobre relação com computadores
e mais especificamente onde eu conheci uma literatura que era produzida no grupo do Teófilo Rifiotis, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o Grupo Ciber, que tinha sido fundado em 1996, se não me engano, então ele já tinha uma experiência em curso, já tinham duas dissertações defendidas, uma delas era do Mário Guimarães Lopes Júnior, que foi a primeira, essa sim, de fato, no campo, se não me engano ela é de 99 e 2000, e tinha da Maria Elisa Máximo. A Maria Elisa Máximo é professora em Joinville, Santa Catarina, norte de Santa Catarina. Ela na época, ela é professora no IELUS, que Bom Jesus IELUS, que é uma instituição de ensino privada. Não sei se realmente é privado ou se é confessional, eu não sei exatamente a natureza jurídica. Mas que tem um ótimo curso de jornalismo, ela é professora no curso de jornalismo, mais precisamente, e ela foi, assim, junto com o Teófilos, na verdade, a minha grande mentora, porque eu digo junto com o Teófilos porque o Teófilos passou a me orientar depois, tá, no mestrado, ainda vou contar o que eu fiz na graduação, tá? Mas ele passou a me orientar e a Elisa estava no doutorado nessa época. Então, na Pesquisando verdade, redes. ela estava pesquisando blogs nessa época. Ela fez um trabalho maravilhoso com blogueiras que trocavam experiências sobre gravidez e outros temas também, mas uma parte deles gravidez, mas né, falava sobre essa experiência da escrita de si nos blogs. Ela defendeu o doutorado em 2005. Então, quando eu entrei no mestrado, ela estava no doutorado, por isso que, assim, era uma pessoa que estava sempre super aberta, super disponível, disposta a trocar literatura, me ensinou muita coisa mesmo, assim, sou super grato a ela, sabe? Mas antes de, e ela teve na minha banca de TCC, né? E foi o trabalho dela, na verdade, de mestrado, que para mim foi assim, um divisor de águas. Esse trabalho de mestrado eu conheci na graduação em psicologia, porque ela tinha feito uma etnografia em listas de discussão, um negócio que a gente não fala mais, assim, faz muito tempo, sabe? E era um negócio muito interessante, porque foi onde eu entendi essa ideia de sociotécnico, né? É, ela começou a mostrar que havia muito mais. Isso era uma época, na verdade, Isabel, era uma época que a gente tinha que provar para os colegas que esse negócio da internet não era só software, bits, bytes, coisa assim, mas que tinha gente ali, sabe? Esse que era o ponto. Que tinha gente. Que tinha gente. Que dava Porque para fazer pesquisa e que não era uma etnografia diferente. Eu achei isso o máximo, que você soube é, que era uma etnografia também, né? Não, e que era uma etnografia que, olha, que é curioso, porque eu estou falando isso 20 anos atrás, a gente tinha que provar que tinha gente, porque a antropologia meio que era ainda bastante fechada a uma antropologia com humanos, no antropos no sentido mais hard mesmo da coisa, né? Hoje você tem inúmeros trabalhos que são, sei lá, desde as etnografias de documento, desde as etnografias de processos, desde as etnografias porque tá, você sugere que tem gente lá, tá? Porque tá, um processo está ligado a alguém, uma instituição, sei lá o quê. Mas você tem uma série uma grande emergência da antropologia da ciência e da técnica ou da tecnologia no Brasil. Você tem as REACTs, né, as reuniões brasileiras de antropologia, da ciência e tecnologia. Ou seja, hoje parece que não faz diferença, sabe? Tipo, hoje acho que tá super tranquilo, mas na época a gente tinha que justificar, a gente tinha que mostrar que realmente rolava, que tinha gente lá. E a Elisa fez isso com uma sensibilidade etnográfica incrível, assim, aquela coisa de conseguir perceber aquelas sutilezas que só um bom trabalho de campo consegue te permitir ver, que era o seguinte, você tinha uma certa etiqueta, ela chamava de netiqueta, sabe? Era um termo nativo, na verdade, que ela problematiza até no trabalho dela que era assim, ó, eram as regras que eram instituídas do uso da lista de discussão. Isso era um ponto. Também havia uma série de possibilidades técnicas que a própria lista de discussão te dava, tipo, você pode conversar com todo mundo, você pode conversar em privado com alguém,
você pode mudar, sei lá, a cor da fonte, umas coisas assim, né? A gente está pensando, de novo, volto a dizer, quase 2 décadas. A gente não tem um negócio que nem a gente está fazendo agora, tipo, live, né? A gente tinha outras limitações e possibilidades de se comunicar nesse espaço. E, sobretudo, sobremaneira hegemonicamente escrita, né? A gente tinha ainda pouca câmera, tinha pouca imagem, tá? Então, fazia muito sentido naquela época você escrever com o caps acionado para gritar ou não, sabe as coisas assim. Tudo isso fazia Não muita precisa diferença. gritar. Não precisa gritar. Não, desculpa. Não, esses dias mesmo eu mandei uma mensagem para alguém e deixei o caps ligado. Disse, desculpa, eu não estava gritando. Pô, né? Com essa preocupação que ficou, né? Coisas que resistiram. E aí ela começou a perceber o seguinte, que as pessoas estavam lá conversando e tal, de repente, trocando assuntos super técnicos, porque ela fez a etnografia numa lista chamada é, Cibercultura L, que era a lista Cibercultura, por isso Cibercultura L, e que reunia, na verdade, um bom número de pesquisadores do campo, pesquisadores que acabaram se tornando a literatura que a gente discute hoje, assim, sabe, na comunicação, em várias áreas, de várias partes do Brasil e do exterior, estavam nessa lista. Ela começou a acompanhar do tipo, quando a literatura são também os teus nativos, tá? Era um pouco isso. Na época eles não eram tanto a literatura do campo, acabaram se tornando pelo pioneirismo também do trabalho. E aí ela começou a perceber coisas, do tipo, sei lá, as pessoas estão lá conversando e alguém coloca assim, o Flamengo perdeu ontem. Entra o moderador e diz, olha, não pode falar do Flamengo aqui. Porque isso aqui é off-topic, tá? Você tem um assunto aqui, você tem que falar sobre esse assunto. Isso aqui não pode. Isso aqui, a próxima vez, é uma penalidade. Na próxima, você está expulso, não sei o quê. Ela começou a perceber que quando saía do fluxo imaginado da plataforma, da finalidade do que era aquilo, de que era uma lista de discussão temática sobre cibercultura, vazava aquele humano, aquela moralidade, né, que dizia isso aqui pode, isso aqui não pode, sabe? E aí é um pouco disso que ela trata, assim, né, compartilhando regras de fala, o nome do trabalho dela, e ela mostra essa negociação, então, né, dessas etiquetas, das netiquetas, etc. Né? Não só isso, claro, ela faz um apanhado maravilhoso assim da história da internet, né? Um pouco do compromisso de que quem naquela época começava a pesquisar isso tinha que fazer, né? História dos computadores, história da internet, como é que as redes chegam no Brasil, etc. Os jogos de interesse, de poderes entre militares, entre universidade, né, o imperialismo da ciência, uma série de coisas assim. Então, aquilo para mim foi um divisor de águas. E eu resolvi fazer o meu TCC na época sobre isso, e eu fiz uma etnografia em um laboratório de informática. Tá? Que legal, com o laboratório, com as pessoas ali do lado do computador, né? Do lado das pessoas que estavam ali. Eles chamavam de laboratório, mas na verdade era uma sala de aula equipada com computadores, da cidade onde eu nasci, cresci, Lontras, no interior de Santa Catarina. Lontras vai voltar ao tema porque estava lá na minha No dissertação, tá? Orkut, eu li, eu Exato. li, eu li. E Lontras tem uma escola chamada Colégio Regente Feijó, Colégio Estadual Regente Feijó, onde eu estudei, fiz a maior parte do meu ensino fundamental e médio, uma parte eu estudei em outro lugar. Mas era uma cidade pequena, acho que hoje deve ter em torno de 8, 10 mil habitantes. Tem um pouco dessa coisa dos interiores que algumas cidades diminuíram, outras aumentaram. Assim, nos últimos 30 anos, pelo menos, houve uma urbanização dos interiores, assim. E aí o que acontece? Tinha um colégio, esse colégio tinha a maior escola pública da região, e ela virou uma escola piloto no sentido de se ter uma experiência de informática. Primeiro foi equipar essa sala no final dos anos 90, 98, 99 com computadores de boa tecnologia. E depois foi colocar a internet, que a gente chama 2.0, né? Essa com cabo, etc. Porque tinha a época da discada.
E aí, É verdade. e aí aquela era para ser uma sala de inovação, mas só que, para resumir toda essa história, eu comecei a perceber o seguinte, na verdade ela era uma sala de prêmio, assim, sabe, para alunos que se comportavam, né, para a turma que se comportava, do tipo, era um espaço quase que de lazer, não um espaço que era trazido para dentro da dimensão, é, é, sei lá, de ensino-aprendizagem, né, como parte das disciplinas, como parte do currículo, né, da escola. Mas ela era uma coisa mais ou menos assim, se todo mundo não conversar hoje, eu vou levar vocês na sala de informática. Era um pouco isso que os professores faziam na época. E eu comecei a perceber um baita de um embate geracional, porque assim, esses professores, o que eles me diziam? Eles diziam o seguinte, olha, eu não me sinto à vontade de trabalhar com esses computadores, porque na verdade eu nunca tive, eu nunca trabalhei com, né? Eram professores que estavam, sei lá, alguns com 15, 20 anos de casa, alguns próximos de se aposentar, ou seja, realmente, de fato, não tinham crescido com computadores, e eles diziam, olha, essa gurizada nasceu com um computador do lado. Aí eu não vou lá, daqui a pouco, esses dias eu fui mexer, apareceu uma mensagem lá e eu achei que ia explodir o computador. Ou o computador fica me corrigindo, professora de língua portuguesa, dizendo assim: olha, eu vou lá e escrevo uma coisa, eu sei que está correta e aparece um traço vermelho de baixo, ou seja, ele fica teimando comigo. Enfim, eu estava num curso de psicologia e eu fui trabalhar com produção de subjetividade na relação com computadores, né? E foi desde então que eu comecei a insistir um pouco nessa ideia de uma alteridade significativa, né, dessas tecnologias. Ou seja, não só um meio de comunicação e informação, como era um pouco do enquadramento que se tinha, mas como um outro mesmo, né, que você pode interagir, isso com as máquinas em si, porque nessa época nem era uma coisa de uma internet com uma capilaridade que você tem hoje, né, de quantidade de pessoas acessando, né, mas as máquinas em si. Era uma época que a gente, inclusive, copiava coisa dos livros de literatura no Word só para ficar treinando escrita ou ficava desenhando no Paint. Isso era parte do lazer, parte da diversão ainda, né? Mas aí eu entrei no mestrado, na verdade, com outro projeto, um projeto para trabalhar com salas de bate-papo. Tinha na verdade, um desdobramento desse IRC que você falou. Tinham grupos muito locais, né? É, Canais, né, que a gente é, chamava. é. E tinha uma experiência que era muito parecida, só que dentro de um grande portal, que era o portal Terra, na época que Terra, tinha. claro, meu primeiro e-mail era Terra, pelo amor de Exato. Deus, óbvio, era É, isabela.terra.com. Terra. Eu segui dois portais, na verdade, né? O Terra, porque tinha o Terra Cidades, então você conseguia meio Claro. que filtrar um pouco as pessoas pela cidade, nem sempre a plataforma enquadrava o que estava lá dentro, nem sempre eram as pessoas daquela cidade, sei lá. Terra, a cidade de Londres não tinha, claro, eram cidades maiores. Eu acho que a maior que tinha próxima era Terra Blumenau, que é uma cidade é, relativamente próxima de Londres, 90 quilômetros. E aí tinha outros, mas assim, o que eu comecei a perceber, na verdade, é que as pessoas, eu acho que todo mundo já percebeu isso hoje, né? Que as pessoas falam coisas que talvez ela não falasse em outras situações, elas falam na internet, né? E elas falam nos bate-papos, assim como acho que hoje menos, mas alguns poucos anos atrás a gente via coisas realmente impensadas sendo publicadas em redes sociais, as pessoas se dão a liberdade de expressar coisas que em outras situações eu acho que ela não expressaria. Não expressaria. Então, tenta imaginar também um pouco do que era isso em salas de bate-papo. Aí a gente está falando em 15 anos atrás, 2004 para 2005, e as pessoas falavam muito sobre sexo. Quer dizer, falavam sobre sexo, putaria mesmo. Assim, era um negócio realmente muito intenso em qualquer canal que você entrava. E eu resolvi que vou fazer uma etnografia nos grupos de sexo, né? Não deu certo, tá? Realmente, não. Eu entrei, fiz a seleção, entrei com esse projeto. Eu cheguei a qualificar o projeto, mas eu abandonei, porque realmente
havia muitas coisas contra. Uma delas era a própria dinâmica dessas salas de bate-papo. Assim, para você conseguir estabelecer algum tipo de contato, era muito complicado e era complicado resolver isso, eu acho que internamente da disciplina, porque a gente era treinado a ser antropólogo tipo Malinowski, que ficou esquecido nas Ilhas Trobriand 2, 3 anos, e aí a gente achava que, assim, um contato de 2, 3 minutos não serve para fazer etnografia. Então, era o primeiro não que começava, o desconforto. Nas aulas de método, isso sempre aparecia como uma coisa negativa. Ó, o seu trabalho não vai... Problemática. Problemática. Problemática, Como você vai fazer um trabalho de campo sem estar lá durante muito tempo? exatamente, porque você não consegue conversar com as pessoas por muito tempo. Então, tinha a coisa da permanência, isso parecia, a duração era muito importante, pesava muito na antropologia, né, de 15 anos atrás, ainda pesa para muita gente, né? A segunda coisa que pesava bastante, bom, era a própria natureza do trabalho de campo, que ele não era face a face, né? A coisa do interface realmente pesava muito, né? Eu me lembro de uma situação em aula de métodos, não, nem era aula de métodos, era uma dessas semanas que a gente faz de antropologia, então os colegas apresentam coisas, professores e colegas comentam, e eu me lembro de eu apresentando o trabalho e um colega, um professor, na época, disse o seguinte, olha, não dá para fazer etnografia assim. Não dá porque isso apareceu numa live sua de uma semana, 2 semanas atrás, porque é o seguinte, ó, você não está face a face, e aí você não tem, entre aspas, vou dizer assim, o seu nativo sob seu controle. Porque você não consegue ver os gestos, você não consegue ver expressões, o não dito, a performance de corpo, essas coisas, nada disso você pode ver. Só tem um texto escrito, eu dizia assim, mas a questão é que o texto também pode performar uma pessoa, pode performar uma situação. Né? Eu dava exemplo na época dos emoticons, essas coisas, né? A gente tem emojis hoje, né? Eu sou da época do emoticone, tá? Aqueles que a gente fazia ainda com 2 pontinhos e travessão, coisa Aquele assim. fazia assim. Exato. Aquele eu adorava. É, Aquele era difícil. não, esse eu não sei não, tá? Esse eu não sei fazer. Mas, enfim, a gente ficava... E eu tentei argumentar um pouco com isso, com performance linguística. Inclusive foi a Maria Elisa, de novo, que me apresentou toda uma literatura fantástica de etnografia da fala, de performances linguísticas, etc., que foi, assim, gigante para mim na época. E, bem, eu tentei argumentar o seguinte, olha, e ele dizia o seguinte, olha, eu acho que você tem que rever esse teu trabalho, porque, na verdade, não dá para fazer etnografia assim. É claro que o que eu vou responder aqui para vocês eu não respondi na hora, né? Porque é o tipo de coisa que você vai com raiva para casa e fica pensando, pô, eu devia ter dito aquilo naquela época, sabe? Mas, sabe, um tempo depois a conclusão que eu tirei, o Teófilos me ajudou muito com isso, a gente pensou muito sobre esses pontos, assim, eu acho que ele estava junto, inclusive, naquela situação, presenciou, foi o seguinte, a gente tinha que começar a repensar o tipo de confiança que a gente tem na etnografia tradicional, sabe? O que que é isso de você ter o outro sob controle? O que que é isso? Né? Porque na época eu me lembro a crítica era assim, olha, a pessoa está ali numa sala de bate-papo, ela pode dizer para ti que ela tem, sei lá, olhos azuis e não tem olhos azuis, que ela tem 1,90 m e tem 1,60 m. Tá, mas o que que isso interessa? Né? Assim, nós não somos, sei lá, epistemólogos ou, sei lá, a gente não faz uma antropologia analítica aí para saber se os discursos são internamente coerentes ou se os nativos, entre aspas, estão mentindo ou não mentindo. A gente não está procurando verdade, não está procurando isso, Claro. sabe? Então, a gente começou a se perguntar era que tipo de enquadramento que estava orientando essa etnografia que a gente vem fazendo face a face, que tipo de confiança que a gente tem e que a gente colocava em desconfiança quando pensava ela em interface. Né? Então, esse foi um dos pontos assim que para mim valeu muito aquela experiência. Mas enfim, eu acabei não ficando naquele campo e fui para o Orkut apareceu e tal. E no Orkut também tinha uma coisa que era o seguinte, né? As pessoas na época falavam muito em novos
sei lá, novas amizades, novos amores, novos lugares, sair, viajar o mundo sem sair do seu sofá. A internet é como aquele negócio que te joga para longe, para frente, uma ideia de futuro, uma ideia de progresso, uma ideia de desterritorializar, etc., de emancipação, uma série de coisas. Tinha um imaginário mais ou menos assim. E eu comecei a perceber que, na verdade, as pessoas no Orkut elas estavam procurando os velhos lugares, os velhos amigos, comunidades de interesse do tipo, ah, eu estudei em tal lugar, eu gostava de tal coisa, de quem gosta de ouvir, sei lá, Beatles, não sei o quê. Então tinha, né, de procurar os amigos antigos, amigos de escola, amigos da rua, amigos de um lugar onde morou, e etc. Então tinha uma experiência de retorno que eu queria problematizar. Não me pergunte por que, na época eu gostava, inclusive, de ler uma Fessoli, sabe? E uma Fessoli tinha muito dessa coisa do retorno, sabe, né? Mas esquece essa parte, é como se eu não tivesse falado. Mas, enfim, eu gostava na época, e isso na época me trazia algum conforto para pensar essa ideia do retorno. Tinha uma frase dele que era, tinha um trocadilho com Lyon, não sei mais o que, era um trocadilho em francês que era assim, o lugar faz o laço. E era um pouco disso que eu estava tentando explorar, assim, né? Como que o Orkut tinha criado espaços que eram espaços de produção de memória também, de produção de uma memória que era facilitada por essas tecnologias. Eu acabei fazendo a etnografia em duas comunidades, uma que era o Estudei no Regente Feijó, que eu também tinha estudado, que eu encontrei os meus amigos, e a outra que era Lontras, o nome da cidade onde eu tinha vivido. E, na verdade, essa comunidade de Londres tinha uns 200 participantes e, se não me falha a memória, 170 não viviam em Londres, né? Viviam em outras cidades, outros estados, outros países. E a Londres, que era produzida pela memória, pela troca dessas pessoas naquele ambiente online, era, era uma outra Londres que tinha, sei lá, lugares, tinha interseções com a cidade em si, mas não era só, né? Uhum. Era uma outra experiência, assim. Acabou virando livro a dissertação, porque, olha só, o prefeito da cidade assistiu à defesa, tá? E disse, olha, a gente tem que publicar isso porque a cidade de Londres não tem um livro de história, sabe? Então foi um negócio super curioso. E era completamente fora do que eu tinha imaginado, assim, mas de fato havia um registro, porque o que acontecia? Entrava alguém lá, eu não sei se vocês lembram, mas tinha assim no Orkut, tinha a coisa de você criar uma espécie de fórum, eu não me lembro mais, um tópico, né? Daí tinha um tópico lá que era assim, quem era o seu professor, quem eram os seus professores e que ano você estudou no Regente Feijó? O colégio tinha sido fundado em 46, as pessoas colocavam, eu estudei em 1953, o professor foi, sei lá, Dona Maria, que dava matemática. E entrava alguém e dizia o seguinte, não, Dona Maria entrou só em 56. Antes disso era sei lá, o João, que morava ali na esquina da escola, onde tem um posto de gasolina debaixo de uma casa verde. E outra pessoa entrava e dizia, não, a casa foi pintada de verde só depois da enchente de 1983, antes a casa era rosa, sabe? Ou seja, né, ao longo de alguns meses foi se tecendo, né, uma memória de Londres, né, uma memória coletiva, vários estudos sobre memória coletiva, mas num ambiente inesperado, uma situação inesperada. Foi um pouco disso que eu fui fazer. Mas também tem outras coisas, né? Teve o tal do Pevaldo que aparece lá. Pevaldo é o nome autocensurado dele porque ele se chamava de Penisvaldo quando ele entrou. Eu até fiquei de Eu olho ia quem estava perguntar entrando. dele. Eu fiquei de olho quem estava entrando aqui para ver se ele não entrou, tá? Porque ele me adicionou outro dia no Facebook, Eu ia te 15 perguntar. anos depois. Eu ia, porque tu conta na entrevista, né? Aliás, vou dar essa dica. Procurem no Lattes do Jean, a entrevista que ele deu, que ele fala dessas coisas todas também, fala de outras coisas. E procurem outros trabalhos dele também para vocês, enfim, poderem ler mais. Mas eu ia te perguntar isso. Acho que a gente também já tá Ah, chegando do meio para o final. Não, é porque é ruim porque passa muito rápido, muito né? rápido, né? Muito rápido. E você falou muitas coisas muito ricas. Eu acho que essa construção da etnografia
do sair do face a face, quais eram as bases, né, sobre as quais a etnografia face a face estava sendo pensada. Acho que tudo isso é muito, muito rico para quem está fazendo trabalho de campo agora online. Mas eu queria te perguntar das dimensões éticas também, que eu vejo que é algo que todo mundo traz muito. Todo mundo fala, Isabel, e aí? Falo ou não falo? Que eu estou fazendo pesquisa? E, enfim, é aquilo, né? As dimensões éticas da antropologia são contextuais também. Então, eu queria te perguntar um pouco disso. Como é que é essa ideia de pensar, então, em fazer um trabalho de campo online, que você não está criando os mesmos vínculos, está criando outros vínculos, e como que esses outros vínculos produzem uma outra forma de negociar as questões éticas e que tem a ver com a história do Pevaldo. Pois é, porque o Pevaldo era um cara que entrou, era o que a gente chama de fake hoje, sabe? Com outra cara, né? O cara entrou na época para fazer brincadeira, ele disse que tinha acabado de se aposentar, depois ele me contou isso, né? Tinha acabado de se aposentar e queria se divertir, então ele tinha vários parentes na cidade, as pessoas informavam ele sobre coisas que estavam acontecendo, e ele colocava isso em primeira pessoa na comunidade, do tipo, eu estava andando na rua lá, algum sobrinho dele me via, falava para ele que tinha me visto na rua, daí ele ia lá e colocava, e aí, gente, tá tudo bem contigo? Porque tu estava na farmácia hoje, sabe? Coisas assim. Então ficava aquela coisa meio Zimmel, assim, do estrangeiro, que vê todo mundo, mas que você não sabe quem ele é, seu olhar um pouco onipresente. Então tinha uma coisa toda que se constituiu naquela época em torno de descobrir quem ele era. E isso gerou também uma série de conflitos, as pessoas se xingavam, as pessoas se perseguiam. Eu fui ameaçado algumas vezes, ameaçado até assim, olha, você vai apanhar, porque só pode ser você. Aquele olhar que se tem, inclusive, sobre antropologia e ciências humanas, do tipo, tu não trabalha, tu é vagabundo, tu é um bolsista, né? Só pode ser tu que está fazendo isso. Olha, isso eu ouvi, tá? Só pode ser você, está criando confusão só para fazer o teu trabalho, porque tu quer escrever um livro, umas coisas assim. Mas esse não foi o ponto, assim, chave. A coisa chave para mim, assim, para entender um pouco dessa dimensão ética desse espaço, aconteceu alguns anos depois, em 2013, já quase no fim do Orkut, sabe? Uma das pessoas com quem eu fiz o trabalho me escreveu dizendo o seguinte: olha, eu queria que você tirasse a sua dissertação do site da biblioteca. Ué, por quê? Algum problema? Era uma pessoa que tinha participado da pesquisa, que tinha aceitado participar, que tinha lido todo o trabalho, né? Eu disse, não, eu sei que não tem nada demais lá, mas é que assim, ó, eu montei uma empresa e aí agora tem várias coisas que, sei lá, eu era imaturo naquela época, eu escrevi umas coisas lá no Orkut, e aí outro dia alguns funcionários que trabalham na minha empresa procuraram coisa no Google, e aí eles acharam a tua dissertação, e eles também acharam as coisas no Orkut, porque ficava aberto, né? Assim como a gente procura alguma coisa, aparece um pouco do Facebook, tá lá nos mecanismos de busca, né? E aí eles começaram a me chantagear. Bom, claro, putz, lá fui eu voltar para o Orkut 6, 7 anos depois de fazer pesquisa. O que esse cara andou dizendo lá? É claro que tinha muitos xingamentos. Xingamentos que hoje você classificaria eles, bom, racistas, homofóbicos, né? Ali naquela briga em torno do Pevaldo, em torno das pessoas se acusarem quem era. E aí eu fui entender que o processo que ele estava recebendo, que era de ordem trabalhista, era processo de assédio moral. E, inclusive, quem estava processando ele dizia o seguinte: olha, se você quer conhecer o meu patrão, vai ver na internet o que ele escreve. E remetia aquelas postagens que ele tinha lá. Ou seja, ficou lá, estava lá, num espaço, entre aspas, público. Eu argumentei com ele, disse, olha, é o seguinte, eu posso tirar, isso não tem problema nenhum, é claro que eu vou ter que explicar, inclusive, para a biblioteca o porquê que eu estou solicitando a retirada, afinal é domínio público, né? Eu fui bolsista, isso tem que estar disponível e tal, mas eu também entendo que se você não se sente confortável, o que eu vou fazer? Eu vou tirar de lá, mas você sabe que tem coisa impressa, você sabe que virou livro. Disse, não, mas isso aí as pessoas acabam não vendo o problema, é o que está na internet. Disse, mas você sabe que também não tem nada. Ela disse, não, eu sei que não tem nada lá que... Eu não reproduzi os xingamentos, eu não reproduzi essas coisas no texto, né?
Mas ele disse assim, tudo isso gerava, como é que eu vou dizer, gerava entradas na busca, né? Todas as referências que tinham e as pessoas com que eu fiz a pesquisa usaram o seu próprio nome, porque era o seu perfil no Orkut, elas quiseram manter o seu perfil, Você tá? perguntava isso. Claro, todos eles aceitaram. E, na verdade, assim, isso também diz respeito, eu vou falar rapidinho disso, assim, diz respeito a uma coisa de fazer etnografia nesse espaço. Tinham 200 pessoas, mas a gente não faz etnografia com 200 pessoas, né? Assim, ó, eu acompanhei as interações, a trajetória, participei, observei 4 ou 5 pessoas ali dentro. Era com Uau. elas que eu estava trabalhando. Né? Tipo Carnavais, Malandros e Heróis do da Mata, ele conversa com 2 pessoas, ele não conversa com a rua cheia. Né? Acho que isso a gente tem que tomar cuidado, porque cabe todo mundo aqui na tela de computador. Quando você entra ali no Facebook, você olha, ai que legal, vou fazer etnografia aqui nessa página do Facebook, tem 500, sei lá, tem 500 mil participantes. Você não faz etnografia com 500 mil participantes. Tem uma pergunta aqui que eu ia te fazer, que é isso. A Ana Carolina, ela fala assim, como fica a dimensão ética quando você acompanha lives, por exemplo, né? Pois é. Então, aí que está a questão. Eu vou direto ao ponto. Esse colega que me questionou, ele disse o seguinte, sabe, hoje eu fui entender uma coisa. Sempre foi, tudo que eu escrevi lá foi público enquanto estava lá dentro. Mas eu não sabia que isso ia para o Google, eu não sabia que isso ia virar livro, que isso ia virar. Não, ia virar livro, essas coisas, você sabia. Não, tá, isso aí eu sabia, mas eu não sabia. Era uma coisa do tipo assim, o que você fez em Vegas fica em Vegas, sabe? Como me dizendo. Então, o que começou a ficar claro para mim é que a gente realmente naturalizou esses fóruns de internet, as redes sociais, como sendo um espaço público. Aliás, tem vários autores que trazem nessa dimensão, Castells e Caterva, trazem, né, essa discussão de essas redes sociais serem um espaço público, mas eu não sei se isso está combinado com todo mundo, sabe? Principalmente com quem está vivendo nele. Né? E isso ficou bastante claro quando eu comecei a tentar entender, na época eu comecei a conversar de novo com ele, entender o que era essa demanda dele, né? A demanda, claro, logo se extinguiu porque o Orkut foi extinto e tudo aquilo que estava lá foi apagado, né? Mas até então ele estava muito frustrado, né, com essa ideia de que essas coisas circulavam, de que essas coisas eram tiradas de contexto. Isso aqui para mim é uma chave muito interessante. Eu não sei exatamente como discutir isso em relação a uma live, como é que você vai, de repente, fazer contato com quem está produzindo ela, etc. Tem permissão de usar o que estou dizendo aqui, tá? Mas a questão não é essa. A questão é assim, ó. Eu acho que a Melvin Strotter ajuda a gente a pensar muito essa questão num texto que se chama Fora de Contexto. Né, ficções úteis da antropologia, ficções persuasivas, desculpa, da antropologia, que é um pouco nesse sentido. Quando é que a gente tira uma informação da antropologia de um contexto para iluminar outro, porque você está muito mais interessado em formular um argumento forte do que situar uma discussão que ilumine uma outra em termos comparativos. Eu vou dizer isso de uma outra forma. A gente não pode transformar, por exemplo, as redes sociais e tudo mais numa televisão que você vai assistindo as coisas e que você vai pensando comentários, postagens, etc., sem situar o lugar onde isso foi produzido, a situação em que isso foi produzido. Porque nós, antropólogos, a gente não trabalha com informação pela informação, a gente trabalha com uma informação situada na relação, sabe? Ela emerge de um contexto de relação, ela emerge de uma situação muito particular. O tipo de informação que a gente trabalha é muito situacional, é muito performática. Então, eu acho muito complicado. Eu vejo muita gente, por exemplo, usando ferramentas que, para mim, cumprem metade do caminho, que é, por exemplo, esses softwares, sei lá, NVivo pode ser um exemplo disso, que vai lá e você lança uma categoria e ele vai lá e pinça todas as vezes, sei lá, que a palavra dor aparece. Mas assim, pode aparecer 300 vezes, e qual é a qualidade dessa dor nessas 300 vezes? Qual foi a situação onde é que ela apareceu? Sabe, isso é tirar de contexto e botar a informação no primeiro plano e deixar a relação onde ela foi produzida no segundo. Eu acho que tem uma dimensão ética que é assim, ó, a nossa informação tem rosto,
tem biografia, tem trajetória, tem situação, tem momento, tem experiência. A nossa informação não é informação pela informação. Existem várias disciplinas que podem trabalhar assim, com todo o mérito, com toda a qualidade, né? Isso atende a uma dimensão de produção de conhecimento, sei lá, muitas vezes no jornalismo, muitas vezes em outros lugares, mas a gente trabalha com ela situada. Por isso que a gente fala sempre que a etnografia é uma experiência total. Ela é uma experiência total porque ela é irreproduzível, ela é única, porque ela não é só a informação, ela é a informação com você, ela é uma informação corporificada, é uma informação que é produzida numa experiência intransferível. Tá? Então, é por isso, para mim, não funciona o negócio de dizer assim, vou fazer etnografia lá na comunidade porque tem 1000 pessoas lá, daí vai ser bom fazer etnografia. Não, vai ser péssimo. Tá? Porque você não vai acompanhar todo mundo. Se você acompanhar todo mundo, você não está fazendo etnografia, você está fazendo um censo. Se você sabe, se você, não, mas eu vou fazer um log, um backup do que disseram ali, sei lá, no WhatsApp ou onde é que for. Não adianta fazer um log, não adianta fazer um backup. Aliás, eu fiz backup da minha pesquisa com agentes de endemia, com mosquitos, tá? Eu segui muitos deles num grupo de WhatsApp. Olha, 3 meses de conversa deu 6.000 páginas em A4 Word. Assim, quem é que analisa 6.000 páginas tendo o contexto dessa relação, dessa interação, etc? Não dá, sabe? A coisa de, assim, você está num espaço, mas você ter consciência de que algumas das ferramentas que a gente traz da etnografia não pode ser largadas para trás, não. A gente tem que ter esse acompanhamento, esse contato mais direto, mais próximo, de alguém acompanhar essa interação. Eu vou dar um outro exemplo, ó, mais simples para centrar aqui. Ó. Eu me lembro de uma situação do Marcos. Marcos era um dos interlocutores, estou falando o nome dele porque está lá no texto, está lá e tudo mais. E o Marcos foi xingado numa segunda-feira, tá? Ele foi muito xingado numa segunda-feira porque ele tinha bebido demais no chafariz da praça, né? Tava todo mundo lá conversando, tinha bebido demais e tinha passado um pouco mal e as pessoas estavam chamando ele de bêbado, xingando, fazendo aquele linchamento, né? Lá no Orkut. E aí eu vi que ele não estava reagindo. Eu peguei e mandei uma mensagem no MSN, isso já existiu. E eu mandei mensagem no MSN e disse assim, ó, Marcos, cara, tu viu que o pessoal tá te xingando lá? E o cara não respondeu. Esperei um tempo, não respondeu, eu peguei e mandei um e-mail. Né? O cara também não respondeu o e-mail. Eu peguei e mandei um SMS, que era um negócio que existia nos telefones celulares. Eles também fazem ligação ainda, tá? Não é só para a gente ver rede social. Mas tinha um negócio que chamava SMS. Mandei um SMS pro cara, o cara também não respondeu. Aí eu peguei e liguei para a empresa onde ele trabalha. Eu disse assim, eu quero falar com o Marcos, passaram por ele e disse assim, cara, os caras estão te xingando lá, eu já te mandei mensagem, eu disse, não, mas aqui na empresa é tudo bloqueado. Existia um tempo também que se bloqueava tudo, usava só o sistema da empresa, eu não posso ver e-mail, não posso ver isso, não posso ver aquilo. Aí ele volta para casa, aí ele começa a se comunicar comigo no MSN, olha, o que eu respondo para os caras, o que eu faço, eu não sei o quê. Aí eu fui combinando coisas com ele, eu fui negociando, ele foi lá e postou uma resposta dizendo, olha, vocês têm que parar de ficar cuidando da vida de vocês. Era alguma coisa assim, mas muito educada para não continuar a briga. Eu peguei e fiz o print daquela postagem e aquilo está na dissertação, está no livro. O print é só a fotografia final. Não aparece o MSN, não aparece o e-mail, não aparece as ligações, não aparece a frustração, não aparece toda a tarde de desespero porque estavam xingando o cara. Não aparece toda a negociação que a gente fez. É por isso que a etnografia é uma experiência intransferível, porque o print qualquer um podia ter. Qualquer um que entra no Facebook vai lá e vê aquilo. Qualquer um que entra no Facebook, no Orkut, vê o que está lá, pode fazer um print daquilo lá, mas não sabe o que construiu aquilo lá. É nesse sentido que a informação não pode estar dissociada de uma relação que está sendo produzida nela, né? Então, nesse sentido, foi um grande aprendizado assim, para mim, como fazer etnografia nesses espaços, né? Se você quiser, a gente duplica, tá? Só para as perguntas.
Não, eu vou querer, talvez eu queira, mas eu quero te fazer, porque eu acho que as pessoas vão fazer várias perguntas sim, mas também não quero te alugar. Mas olha só, tem uma Eu tô de pergunta do boa. Felipe, uma pergunta do Felipe Berocan que é maravilhosa, que nós não podemos deixar de responder. Por que o Uau! Orkut morreu? Por que o Orkut morreu e quais os impactos do Orkuticídio e da emergência do Facebook para a tua pesquisa? E depois tem uma outra pergunta para a gente não deixar de responder, da Mia, que acho que já ouviu o teu podcast Antropológicas, e Assim, disse que pediu para você falar sobre a pandemia da informação. Mas eu acho que primeiro a gente responde essa do Orkuticídio, né? Que é muito maravilhosa. eu não sei como. Não, a pergunta é maravilhosa e eu me lembro do termo orcuticídio, inclusive, ser dito em vários Eu momentos. nunca apaguei meu perfil do Orkut, porque eu sou vintage, que nem você. Eu tenho backup de tudo que eu fiz lá, então eu tenho, além do diário de campo, eu devo ter uns CD, backup em CD ainda. Pelo menos Nem não era adianta mais. não, pelo menos não era naquele disquete grandão, tá? Já é um bom começo, né? Não, mas assim, ó, uma das coisas que foi muito curiosa, que um dia eu escutei um colega dizendo o seguinte: o que que adiantou tu fazer aquela dissertação agora e não ter mais o Orkut, sabe? Como se fosse o Orkut, não é mesmo? Exato. Eu acho assim, eu acho que para mim foi primeiro o orcuticídio, né? Foi uma experiência que hoje para mim diz muito mais em relação a uma memória de coisas que nós já produzimos, que nós já fizemos em termos de rede social, em termos de um começo de redes sociais nesse país, tá? Eu acho que foi um espaço para mim, por exemplo, de aprender ao que antes a gente tinha separado, e-mail, chat, blog, fotolog, essas coisas. Foi um primeiro espaço que foi um grande desafio antropológico, sabe? Um espaço onde as pessoas passaram digamos, se familiarizar Sim. com a internet. Então, para mim, na verdade, ele não morreu, na verdade, ele formou essa geração, uma boa geração de hoje de, entre aspas, esse também é muito vintage, esse termo, de internautas, tá? Formou essa primeira geração. Eu acho que ele ajudou a capilarizar esse uso de redes sociais no Brasil. Foi, na verdade, assim, ó, na época o Orkut fornecia estatísticas, eu usei até um pouco delas. É, o Brasil era o segundo país que mais usava Orkut, né? Que Perdia para loucura! perdia para a Índia na época. E para a Índia tem uma outra dimensão fantástica, porque tem um material precioso que eu nunca trabalhei, coisas que a gente tem que voltar e olhar os seus diários de campo e olhar o seu material, uma coisa que eu nunca trabalhei, que eram os sites das mulheres indianas que tiravam a roupa, as páginas de Orkut. E dizia o seguinte: se na vida real eu tenho que me cobrir, eu tenho que ficar fechada aqui, eu posso me mostrar. Então, não mostrava um rosto, mostrava o corpo. Eram páginas fantásticas, assim, E tem tu tem muito isso aí? material. Tem muito material disso, muito material. Então, para mim, ele não morreu nesse sentido, assim, apesar do orcuticídio, né? Ele para mim foi um formador, né, de uma para o bem e para o mal também, tá? Porque eu acho que formou muito mal também. Faz parte da pandemia da informação que eu respondo. Eu acho que quando a gente religar aqui, eu não sei Não, dá se tempo. Ah, não, se bem que eu não sei, né? A gente está com 1 minuto e 54 segundos. Eu acho que não sei se dá tempo de responder da pandemia da tá. informação. Pois é, eu acho que a pandemia da informação me diz. Eu acho que na época do podcast eu estava muito me referindo a uma coisa que a gente talvez precisaria cuidar, que é assim: eu comecei a perceber a ideia de que o que não era ciência, especialmente a ciência biomédica, falando e se pronunciando sobre a Covid, era considerado fake. Então, assim, a categoria fake tinha ganhado uma dimensão muito grande. Por exemplo, sei lá, você entra lá no G1 e está lá fato ou fake. Ah, é fake que tomar chá com mel e limão faz bem e ajuda. Eu acho que travou. Não, eles estão pedindo. Ah, travou, Não? será? Não sei nada para mim. Agora voltou. Ah, travou. Gente, eu acho que a gente vai
vai voltar, porque senão vai cair. E aí, para você responder, Pode porque ser. tá todo mundo perguntando do nome do podcast. Pode ser? Então, gente, voltem já, hein? Não nos abandonem, nós já vamos responder.